Olá pessoal, vamos dar início a essa aula que eu estou chamando de aula extra dos exercícios espirituais e ela pode entrar em qualquer momento do curso, porque a pessoa enquanto estiver fazendo o curso, as aulas, pode ser que já tenha entrado aí nos 30 dias que antecedem a consagração e aí vai precisar saber como é que faz os exercícios espirituais. Daí eu já estou fazendo uma aula específica para isso. Todo mundo já pode fazer essa aula e continua fazendo as outras aulas até o fim do curso, né? E vai lendo o tratado também até o fim do curso. Então vamos iniciar com a nossa oração. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Bom, então vamos lá. As pessoas que estão se preparando para o curso, aliás, para a consagração a Nosso Senhor Jesus Cristo pelas mãos de Maria, então devem, né, quem decidir se consagrar, deve escolher um dia em honra a Nossa Senhora para poder fazer a sua consagração. Por exemplo, o dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, ou 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, né? Ou 15 de agosto, dia da Assunção de Nossa Senhora, ou dia 1º, dia da Mãe de Deus. São datas em honra de uma festa em honra a Nossa Senhora. Então, a primeira coisa que tem que fazer é escolher a data. A partir do momento que escolhe a data, por exemplo, Imaculada Conceição, que é dia 8 de dezembro, a pessoa escolheu o dia 8 de dezembro, 30 dias antes ela vai precisar iniciar, né, 30 dias antes, os exercícios espirituais. O que são esses exercícios espirituais? São os exercícios preparatórios para a consagração e para a renovação da consagração. Então, digamos que eu escolhi o dia 8 de dezembro. Quando for no dia 8 de novembro, eu começo a fazer o primeiro exercício espiritual, porque eu tenho que contar a partir daí 30 dias, né? E no 30º dia eu encerro os exercícios e no 31º dia eu faço a consagração. Então, o 31º dia seria o dia 8, no nosso exemplo aqui, o dia 8 de dezembro, e aí eu tenho que iniciar um mês antes, vamos dizer assim, dia 8 de novembro eu faço o primeiro exercício. Como é que se dividem esses exercícios espirituais? Se dividem em duas grandes partes, né? A primeira parte de 12 dias e a segunda parte de 18 dias. Então, na primeira parte de 12 dias, cada parte dessa tem um sentido e um sentido de preparação mesmo. Então, na primeira parte de 12 dias, nós dizemos que são os exercícios de desapego do espírito do mundo. Então, os primeiros 12 dias serão os dias do desapego do espírito do mundo. E os outros 18 dias serão divididos em 3, que a gente chama de semanas de São Luís, 3 períodos de 6 dias. E esses outros 18 dias serão para o conhecimento. Nessa segunda parte, dividida em 3 semanas, a primeira semana será a semana do conhecimento de si mesmo, né? São as semanas dos conhecimentos. A primeira semana, a semana do conhecimento de si mesmo. A segunda semana será a do conhecimento de Maria, conhecimento de Nossa Senhora. E a terceira semana será do conhecimento de Jesus Cristo. Então,
São dois grandes blocos de exercícios, o primeiro bloco de 12 dias, o segundo de 18 dias, que esses 18 dias são divididos em 3 períodos ou 3 semanas de 6 dias. Vamos entender como é que funciona isso. Então, para vocês entenderem direitinho onde é que está isso no Tratado da Verdadeira Devoção, isso está a partir do número 227, né? Do número 227 até o número 233 do Tratado da Verdadeira Devoção. Aí vocês entendem essas duas grandes partes, né? Então vamos lá. O nosso exemplo, no dia 8 de dezembro, digamos que eu escolhi o dia 8 de dezembro para a consagração, eu vou iniciar os exercícios espirituais no dia 8 de novembro. Então, no dia 8 de novembro, eu vou pegar o Tratado da Verdadeira Devoção e lá eu vou encontrar a sequência de orações, né, que eu vou rezar nesse período. Para quem estiver fazendo o curso comigo, né, no grupo do Telegram, aqui no vídeo e todos os vídeos da consagração, eu estou deixando o grupo, o canal do Telegram. Quem quiser participar nesses grandes períodos, nessas datas específicas, um mês antes eu já começo a orientar as pessoas o dia que vai começar a preparação, a pessoa faz a preparação, né, para a consagração ou para a renovação, e lá eu coloco as orações, né? Então, quem for iniciar a preparação, um outro exemplo, 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, dia 12 de setembro, iniciam os exercícios espirituais para a consagração ou renovação da consagração do dia 12 de outubro. Então, neste exemplo, 12 de outubro iniciam os exercícios 12 de setembro. Para ler e entender o que significa tudo isso que eu estou explicando aqui, nos números 227, 228, 229 até o 233 do Tratado da Verdadeira Devoção. Isso vai estar numa aula, né, que vocês vão ver em algum momento. Mas quem quiser adiantar, já que estiver ouvindo esse vídeo primeiro, já busque dar uma lida. Então, vamos lá. Então, vamos pegar um exemplo. Eu vou começar a minha preparação espiritual de 30 dias. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é separar em 2 semanas, né? Saber exatamente o dia que eu vou começar. E os primeiros 12 dias serão os dias que a gente chama dias do desapego do mundo. Então nós vamos fazer 2 orações num determinado momento do dia. Eu sugiro que vocês preparem na casa de vocês um oratório, né, onde tenha uma imagem de Nossa Senhora, um crucifixo, uma vela, um jarrinho de flor para botar para Nossa Senhora e para Nosso Senhor, né? Então a imagem de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é a cruz, não pode deixar de ter. E uma imagem de Nossa Senhora não pode deixar de ter. Um local para botar uma vela, um localzinho para botar flores, e aí esse é o oratório que antigamente as pessoas tinham em casa e hoje em dia está deixando de ter, né? Então temos que entender que é um local apropriado para fazer as orações. Então montem esse oratório em casa e pode ter imagens de outros santos, né? São José, por exemplo, né? Aqui em casa a gente preparou o oratório, tem várias imagens de Nossa Senhora com vários títulos, né? Tem um oratório tipo aqueles antigos mesmo, onde tem o Imaculado Coração de Maria, acima dela tem o crucifixo, né? E abaixo a gente colocou várias imagens, né, de Nossa Senhora, de vários títulos, de São Miguel Arcanjo, da Sagrada Família e de São José, né? A imagem de São José, e só de São José, e tem a imagem da Sagrada Família e a cruz, né? Não pode deixar de ter. Então, quando vocês forem fazer as orações, montem esse local e se dirijam a este local para fazer as orações, né, de meditação. Existe um livro de meditações, de exercícios preparatórios, né, que quem está lá no canal do Telegram vai ver o livro, né? Vou colocar também aqui embaixo o caminho, o link para fazer a aquisição deste livro, para quem quiser, porque aí todos os anos na renovação a pessoa já tem, inclusive tem as meditações, né?
as meditações para serem feitas com uma leitura da Bíblia, uma meditação e as orações. No tratado são só as orações. Então o que é obrigado? Fazer as orações. Mas se você tem uma meditação e uma leitura bíblica que lhe dirija, é melhor. Então eu vou colocar o link para quem quiser comprar este livro, né, e o nome dele. E quem tiver no canal do Telegram, eu vou passar lá as informações. Então, preparando o local para fazer as orações, vamos aos primeiros 12 dias. Então, os primeiros 12 dias, nós vamos fazer as orações e as meditações para o desapego do espírito do mundo. Né? Nós somos muito ligados às coisas mundanas. Né? Nós somos ligados à casa, a um carro, a um emprego, a todas as coisas materiais, a uma imagem. A imagem que eu falo fazem imagem de nós, a gente não quer perder aquela imagem nunca. Né? Somos apegados a pessoas e nós não podemos ser apegados a essas coisas. Para ser consagrado a Nossa Senhora, se a gente vai doar tudo para ela, então eu não posso ser apegado a nada. Eu tenho que me apegar a ela, ao amor a Deus, e só a isso, viver só para isso. Né? Claro, fazendo todas as coisas e com as coisas do mundo enquanto estivermos aqui, mas sem apegos. Né? Lembrem que aquele jovem rico chegou para Jesus e perguntou: Senhor, o que é que eu faço para ganhar o céu? Aí ele disse: cumpra os mandamentos. Coisa simples. Aí ele disse: né, o que é que eu faço para ser salvo? Né? Ele disse: cumpra os mandamentos. E disse os mandamentos que ele tinha que cumprir. Aí ele disse: mas isso eu já faço. Não tem mais alguma coisa? Jesus Cristo disse: pegue tudo que você tem, venda, dê aos pobres, pegue a sua cruz e siga-me. Nunca mais o jovem voltou. Por quê? Porque ele era apegado às coisas do mundo, ao dinheiro e aos amigos, às farras, provavelmente. Né? E não voltou mais. Então nós precisamos, para ser consagrados a Nossa Senhora, ser desapegado das coisas do mundo. Até desapegado da nossa vida aqui. Nós, num período em que passamos com grave doença, né, todo mundo fica com medo de morrer. E na verdade, se a gente sabe que vamos para o céu, não deveríamos ter medo de morrer. Né? São Paulo diz: viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho, é lucro. Morrer é lucrar. Por quê? Porque é ver Deus, né? Estar lá junto com Deus. Aquilo tudo que para que a gente se preparou. Ele preparou uma casa para nós. Né? Meu pai preparou uma morada para vós. A casa do meu pai tem várias moradas. É para nos receber. E aí a gente fica se apegando às coisas da terra. Então são 12 dias. Né? E o que é que nós vamos rezar nesses 12 dias? Nós vamos rezar duas orações. Um Veni Creator, ou Vinde Espírito Santo, que está no tratado. Está lá. Alguns tratados vêm ele em latim, Veni Creator, e vem traduzido, né? Vinde Espírito Santo. Então são as duas, a oração, a primeira oração que a gente vai fazer durante esses 12 dias. Todos os 12 dias nós vamos rezar essa oração numa determinada hora do dia. E a segunda é o Ave Maris Stella, ou, traduzindo, Ave Estrela do Mar. Então tem uma, ou saudação a Nossa Senhora. Alguns tratados traz assim a oração, saudação a Nossa Senhora. Aonde é que ficam essas orações no Tratado da Verdadeira Devoção? Lá para o final. Mais para o final, depois do número 263, fica lá, essas orações ficam a partir do número 263. Né? Normalmente é assim. Então são duas orações durante 12 dias. As meditações desses dias, quem estiver no grupo do Telegram, eu boto lá as meditações, e quem tiver o livro, eu vou botar a indicação, já tem as meditações lá com as orientações da Bíblia, né? com a leitura da Bíblia, e a pessoa faz por lá. Quem estiver acompanhando comigo, todos os dias eu vou passar a meditação, e as orações do dia eu passo para o período. Então, 12 dias rezando o Ave Estrela do Mar, ou Ave Maris Stella, e o Veni Creator, Vinde Espírito Santo. Bom, então terminamos os 12 dias de preparação e de desapego do mundo. O que é que vem agora? Os próximos 18 dias, que são
que é a segunda parte, e serão 3 semanas de 6 dias. A primeira semana de 6 dias será para pedir a Deus o conhecimento de si mesmo e a contrição de todos os pecados. Vai começar exatamente depois que terminar. Hoje, por exemplo, hoje é o 12º dia, amanhã eu já começo a primeira semana, chamada Primeira Semana de São Luís, que é para pedir a Deus o conhecimento de si mesmo e a contrição de todos os pecados. As meditações do livro que eu vou indicar ajuda a pessoa a ir se conhecendo a si mesmo, né? E entendendo que tem que deixar aquele homem velho, aquela mulher velha, para se tornar um vaso novo, para se consagrar mais perfeitamente ao nosso Senhor Jesus Cristo pelas mãos de Maria. Lembrando que Maria nos apresenta ao Senhor, então temos que ir o mais preparado possível. Então, o que é que se rezam nesses 3 dias? Nesses 3 dias, nós fazemos a oração da ladainha de Nossa Senhora. Depois nós fazemos o Ave Maris Stella, ou Ave Estrela do Mar, ou em alguns tratados tem saudação a Nossa Senhora. E depois a ladainha do Espírito Santo. Então são 3 coisas, 3 orações, somente essas 3. Ladainha de Nossa Senhora, Ave Maris Stella e a ladainha do Espírito Santo. 6 dias ininterruptos. 12, terminei hoje o 12º dia, amanhã eu começo o primeiro da primeira semana de 6 dias, faço 6 dias. Aí, terminei 6 dias com essas orações, eu começo a segunda semana de 6 dias, que será para o conhecimento de Nossa Senhora. Então, essa semana começa exatamente no dia seguinte ao término da primeira semana. E esta semana eu vou rezar, nós rezamos, para o conhecimento, pedindo a Deus o conhecimento de Nossa Senhora. O que é que a gente reza nesses 6 dias, né, do conhecimento de Nossa Senhora? Então, a ladainha de Nossa Senhora, que a gente já conhece e já está rezando, a ladainha do Espírito Santo, que a gente também conhece, já está rezando. Acrescenta-se um rosário ou um terço, o rosário ou um terço. Quem tem condições de rezar o rosário inteiro, reza o rosário inteiro, que são os 4 terços. Quem não tem, reza pelo menos um terço. Quem já reza um terço por dia, reza mais um terço. Certo? E depois o Ave Maris Stella, ou Ave Estrela do Mar, que a gente já vinha rezando. Então são 4 orações. Ladainha de Nossa Senhora, ladainha do Espírito Santo, o rosário ou um terço, ou mais um terço, e o Ave Maris Stella, ou Ave Estrela do Mar, ou saudação a Nossa Senhora, como alguns tratados falam. Essas seriam as orações desses 6 próximos dias da segunda semana. Terminei este 6º dia, esses 6 dias, né, da segunda semana. No dia imediatamente seguinte, começa-se a terceira semana de 6 dias, que esta terceira semana de 6 dias será empregada para o conhecimento de Jesus Cristo. Então, terminou a segunda semana de 6 dias, no dia imediatamente seguinte, eu começo o primeiro dia dos 6 dias da terceira e última semana de preparação. Então, o que é que nós vamos rezar nesta semana? Se é para o conhecimento de Jesus Cristo, orações dirigidas a nosso Senhor Jesus Cristo, pedindo a Ele que nós o conheçamos. Então, a primeira oração será a oração de Santo Agostinho. Aonde é que está essa oração de Santo Agostinho? No número 67 do tratado. Inclusive, quem fez as aulas anteriores a essa, eu já orientei aonde era que estava lá a oração de Santo Agostinho, eu já mencionei. Mas ela está no número 67. Então, todos os dias, todos esses próximos 6 dias, rezarão a oração de Santo Agostinho. Depois, rezarão a ladainha do Espírito Santo. Depois, rezarão o Ave Maris Stella, ou Ave Estrela do Mar. Depois, a ladainha do Santíssimo Nome de Jesus, né, que também está no tratado, lá no final. Só está deslocado
a oração de Santo Agostinho, né? Ladainha do Santíssimo Nome de Jesus. E mantém-se o terço, porque o terço é para sempre, né? Todo cristão deve rezar o terço uma vez por dia, pelo menos. Bom, com estas orações, né, que seria a oração de Santo Agostinho, a ladainha do Espírito Santo, o Ave Estrela do Mar, a ladainha do Santíssimo Nome de Jesus e um terço, 6 dias fazendo isso, de preferência no mesmo horário, mas pode ser durante o dia. Feito isso, terminou os 6 dias, terminou a preparação, né? Só falta uma coisa para a gente orientar. Mas aí, fizemos os 12 dias, depois 3 semanas de 6 dias, completam-se os 30 dias. Bom, feita a preparação dos 30 dias, durante esta preparação, quando fosse aproximar o dia da consagração, na semana anterior, pelo menos, não é para deixar para a última hora, senão não vai conseguir, né? Na semana anterior, a pessoa se dirige, seja para fazer a consagração, seja para fazer a renovação, a pessoa se dirige a um sacerdote para fazer a sua confissão preparatória. Então chega lá no sacerdote e faz a confissão, o sacramento da confissão. Por isso, quem tem impedimento de se confessar e impedimento para comungar, não pode ser escravo de Nossa Senhora, não pode se consagrar a Nosso Senhor Jesus Cristo pelas mãos de Maria, porque não está em comunhão com a igreja, né? Não pode se reconciliar pelo sacramento da penitência ou confissão e não pode se comungar, não pode receber o corpo e sangue de Cristo. Então as pessoas que não podem se consagrar também. Então muitas vezes as pessoas perguntam, os casais em segunda união podem? Não, não podem porque eles estão com esta pendência, né, vamos dizer assim, com esta pendência perante nosso Senhor Jesus Cristo. Então, estando com alguma pendência diante de Cristo, não pode se consagrar a Nossa Senhora. Por isso precisa, na semana anterior da consagração, pelo menos na semana anterior, ou nos dias que se aproximarem da consagração, fazer a confissão sacramental. Bom, aí fez a confissão no dia de Nossa Senhora, que foi escolhido. Por exemplo, 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, o fiel que vai se consagrar, deve ir para a missa. Se for uma missa onde várias pessoas vão se consagrar e várias pessoas vão renovar, normalmente o padre já chama no horário, né, para fazer a consagração. Se for uma missa que você vai sozinho, ou sozinha, que não tem costume de consagração, ou a pessoa está viajando e vai... está viajando, né? É o dia da renovação, a pessoa se preparou, então a pessoa se dirige à missa, participa da missa, comunga, e depois que a missa termina, a pessoa se dirige ao Santíssimo, né? De frente ao Santíssimo, ou de frente à imagem de Nossa Senhora e faz a récita da fórmula de consagração, né? Que nós vamos estar no tratado. Está nesse número, antes do número 263, não lembro bem agora qual é. Quem participar das aulas aqui, nós vamos fazer a leitura dela completamente e alguma meditação em cima da fórmula. É bom que se leia a fórmula antes, né, para saber o que está prometendo a Deus, né, se entregando, se consagrando a Deus. Depois, que faz a resta dessa fórmula, a pessoa assina a fórmula, por isso ela deve ser levada à parte, não no livro. Ela precisa ser escrita, pode ser escrita à mão, pode ser digitada no computador, pode ser fotocopiada, mas tem que ser levada num papel à parte que você vai colocar seu nome, depois vai assinar embaixo. E se o padre for conhecido, já pede a ele para assinar a sua consagração. Quando se faz em turmas de consagração, que são várias, então depois da comunhão, o padre chama, alguns fazem depois da homilia, outros fazem depois da comunhão, chamam os que vão se consagrar, os que vão renovar, as pessoas se ajoelham, fazem a leitura da fórmula de consagração
e ele faz a bênção das cadeias, né, que é aquela corrente que a pessoa usa, né, pode ser uma corrente de preferência, não pode ser de metal precioso, na verdade não deve ser de metal precioso, não é obrigado, mas é um sinal valoroso. São Luís diz que as cadeias que usarmos no céu, elas serão gloriosas como o nosso corpo, né? Então nós vamos estar lá no céu com quem é consagrado com as nossas cadeias. A cadeiazinha é uma corrente, né, que pode ser para colocar no pescoço, pode ser para colocar pode colocar com uma medalha de Nossa Senhora, pode ser para colocar no pulso, pode ser para colocar no tornozelo. E, por exemplo, os arautos do Evangelho usam correntes grossas, né, atadas à cintura. Né? Então, todos os arautos do Evangelho são consagrados a Nossa Senhora pelo método de São Luís e eles usam a cadeia, uma corrente na cintura. Não é obrigatório, mas é louvável quem tenha esse sinal de devoção exterior que nós vamos estudar em alguma das aulas aqui do curso. Então o padre faz a bênção das cadeias e a pessoa coloca. Mas tem um detalhe importante. Qual é esse detalhe importante? No dia da consagração, nós temos que prestar um tributo à Nossa Senhora. O que é um tributo? É um presente para Nossa Senhora. O que é este presente que nós temos que fazer? No dia que a gente for renovar, todos os anos na renovação, e no dia da nossa consagração, nós vamos pegar uma flor para dar à Nossa Senhora, um arranjo para levar para uma imagem de Nossa Senhora na igreja, acender uma vela para ela, entregar uma cesta básica a uma família que está passando necessidade em nome dela, né? Mandar celebrar na missa em honra a Nossa Senhora, né? Botar o nome a Nossa Senhora de Fátima, por exemplo. São Luís diz no tratado que se for dado um alfinete, mas de todo o coração, doar, ser dado à Mãe de Deus, isso já terá enorme valor. Né? E aí prestaremos esse tributo no dia da consagração. Bom, é desta forma que a gente faz a preparação dos dias, né, os exercícios preparatórios, né, os exercícios espirituais, em preparação para o desapego do mundo, conhecimento de si mesmo, conhecimento de Nossa Senhora e conhecimento de Jesus Cristo, para que possamos estar mais preparados para o dia da nossa consagração. Lembrando que todos os anos, no dia que a gente se consagrou, a gente vai fazer a renovação. Para fazer a renovação, será necessário fazer os mesmos exercícios espirituais até o dia da consagração e repetir todos os anos do mesmo jeito. Os 30 dias de preparação, a confissão, o tributo à Nossa Senhora no dia da consagração, a récita da fórmula de consagração depois da comunhão, participar da missa e comungar. Pronto. Assim é a preparação, assim são os exercícios espirituais e eu desejo que vocês tenham um perfeito discernimento, sendo isso mesmo que vocês desejam, e se consagrem a Nossa Senhora para que sejam melhor escravos de nosso Senhor Jesus Cristo. Para melhor conhecer Jesus Cristo, a consagração a Nossa Senhora é o caminho mais fácil e seguro, como já vimos em aulas anteriores. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra.